Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Nós estamos dando sequência a uma série a respeito da Bíblia Sagrada, tá? Ontem nós comentamos a respeito de como Deus se comunicava com o ser humano, o que interrompeu essa comunicação e qual outra maneira que Deus usou para se comunicar com seus filhos. Hoje nós vamos analisar como que teve início as Escrituras Sagradas. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 14, Deus faz um pedido para Moisés. Olha que interessante. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então Deus pediu para que Moisés escrevesse livros. Que ele escrevesse livros, por quê? Porque o ser humano ia viver, ele faz aqui menção dos amalequitas, iam viver tão distante de Deus, ia viver uma vida de pecados constantes, que iriam se afastar de Deus de uma forma tão grande, que iriam se esquecer o que Deus ensinou. Eles iriam se afastar de Deus totalmente, não ia querer saber nada de Deus, da palavra de Deus, ia viver uma vida de pecadeiros, né? Um estilo de vida de pecado. Então, nós vimos onde que o pecado nos separa de Deus. Então, esse povo iria apagar a sua memória da face da terra. Você pode fazer uma análise hoje. Tem muitas pessoas que não conhecem Deus, que falam muitas besteiras, que agem de uma forma violenta, de uma forma agressiva, né? São preconceituosos, são pessoas rudes. Por quê? Porque não têm contato com a carta de amor de Deus, que Deus escreveu para nós, seus filhos. Então, vejam só, Deus então pediu para Moisés. Vocês sabem que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. São 5 livros que Moisés escreveu, mas os estudiosos dizem que o primeiro livro que Moisés escreveu foi o livro de Jó. Olha que interessante. O livro de Jó, Deus inspirou e Moisés escreveu o livro de Jó, essa história maravilhosa desse homem paciente. Mas vamos lá, Deus pediu para Moisés, e será que Moisés obedeceu? Em Êxodo, no capítulo 24, versículo 4, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Agora eu fiquei muito feliz. Olha só, Moisés obedeceu a Deus. Deus pediu lá em Êxodo 17, 14, para que Moisés escrevesse no livro. E aqui, em Êxodo 24, 4, diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. O que significa isso? Ai, queridos, eu ouço muitas pessoas aí falando, né? Ai, o Velho Testamento é de Moisés, o Velho Testamento foi abolido porque é de Moisés. E eu pergunto para vocês, Moisés é Deus? Moisés é o Todo-Poderoso? Não é. Moisés foi totalmente dependente de Deus. Moisés, ele pecou, ele matou até um egípcio, mas ele se converteu, pediu perdão, e Deus usou ele como um instrumento para escrever as Escrituras Sagradas. Sabiam disso? E Moisés escreveu, diz aqui o verso que nós lemos, todas as palavras do Senhor. E eu pergunto para você, Moisés escreveu as palavras dele? Sim ou não? Ele escreveu todas as palavras do Senhor. O que significa isso, querido? Significa que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não escreveu nada daquilo que fosse da sua vontade. Isso significa que a Bíblia Sagrada nasceu na mente de Deus e não na mente de Moisés. Tem muitas pessoas aí idolatrando Moisés, consciente e mais, inconscientemente, quando eles dizem, a lei é de Moisés, isso é de Moisés, foi Moisés que escreveu. Queridos, Moisés, ele foi apenas um secretário de Deus. Moisés foi apenas um instrumento na mão de Deus para poder verbalizar, para poder escrever as palavras do Senhor, as palavras de Deus. Moisés jamais escreveu as palavras do seu coração. A Bíblia não é a inspiração de Moisés. A Bíblia é a inspiração de Deus.
É a palavra de Deus. E aqui diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então significa que o Novo e o Velho Testamento, tem muitas pessoas que dizem assim, não, velho é velho. Tudo que é velho não presta mais, joga fora, isso e aquilo. Não, a palavra de Deus é atemporal. Ela diz, a Bíblia, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, ela não volta vazia. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Deus é o Todo-Poderoso, e se Deus inspirou a sua palavra, e Moisés apenas como um secretário ele escreveu, é mais ou menos assim. Um autor é convidado para escrever um livro, e ele precisa escrever um livro da natureza, então ele vai ter contato com a natureza para ter inspiração. Chegando ali na natureza, ele leva consigo um secretário, e aí ele vai olhando para a natureza e ele vai narrando, e o seu secretário vai ali escrevendo. Então ele diz, eu vejo as árvores altaneiras com as suas as folhagens verdejantes, eu vejo os pássaros, né, cantarolar nas árvores, e aí o autor vai falando o que ele está vendo, o que ele está contemplando, e o escritor vai escrevendo. E quando ele termina de escrever a respeito daquele livro, chega o dia de assinar o livro. E eu pergunto para vocês, quem que vai assinar o livro? O secretário que escreveu? Ou aquele que inspirou, aquele que falou, aquele que disse? É isso aí, queridos. Quem vai assinar o livro é o autor, aquele que inspirou. Ele apenas usou um secretário. A Bíblia é da mesma forma. Deus é que inspirou Moisés. Deus é que colocou as ideias. Moisés escreveu com suas próprias palavras. É claro que Deus respeita a personalidade de cada um de nós. Deus respeita, né, você. E Moisés vai escrever conforme a sua cultura, conforme o seu entendimento, conforme o seu conhecimento. Só que ele vai escrever o quê? As ideias que Deus lhe passou, que Deus inspirou para ele. Queridos. Então significa que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque Moisés escreveu as palavras do Senhor. Então nós precisamos aceitar essa verdade, tá? Que toda a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, nunca foi abolido e nunca jamais será abolido. Nós vamos aprender aqui o que foi abolido, que tipo de lei foi abolida. Nós vamos aprender mais para frente. Mas entendam isso, a Bíblia Sagrada é a inspiração divina. E esses 40 autores aproximadamente que escreveram a Bíblia foram apenas secretários, instrumentos na mão do Espírito Santo. Tá bom? E você? Tá gostando desse estudo? Passa para os amigos, né? Se inscreva no nosso canal, porque todas as vezes que a gente gravar algum vídeo, já vai direto, você já é o primeiro a receber ali, já vai estar por dentro. Então, passe adiante e siga, porque aqui a gente tem muitas coisas para aprender, tá? Por isso que o nome do canal é Canal Mensagens de Bênçãos, tá? Então você quer bênção? Estuda a palavra de Deus e você vai aprender muitas coisas que vão abençoar a sua vida. Ore comigo nesse instante. Eterno Deus e amoroso Pai, queremos aceitar a sua palavra, a Bíblia Sagrada, né, as Santas Escrituras, como totalmente sua, Senhor. Tem nada de feitura humana, e a gente vai ver isso mais para frente. Mas, Senhor Deus, ajuda-nos a aceitar o Novo e o Velho Testamento, pois o Senhor inspirou tudo e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Continue conosco, nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Fiquem na paz.